Me pediram para falar sobre o envelhecimento. Então é assim, como a doutora Simone já falou muito bem, estou só repetindo o que ela falou, nosso corpo ele entra no processo Na verdade, a gente não envelhece a partir do momento que a gente nasce. Essa é uma frase errada. É muito comum, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce. Não é verdade. Porque na primeira fase da nossa vida, até a fase reprodutiva, o ser humano está num processo absurdo de regeneração, reparação, crescimento, diferenciação, né? Aquela fase que as cartilagens de crescimento elas estão abertas e a criança, né, na infância e na adolescência, a gente cresce e se desenvolve para atingir a fase reprodutiva. Esse é o momento auge do ser humano, é o clímax da nossa existência, porque na verdade a gente está nesse mundo, todo mundo pode ter uma missão aqui de vida, e eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente ter longevidade, é ter uma missão, ter um objetivo de vida. Tá? Uma das minhas missões é passar para as pessoas o que eu entendo como saúde, essa é uma missão que eu tirei na minha vida, e todo mundo deve ter uma. Mas a nossa missão básica como ser, inclusive uma das frases que para mim define o envelhecimento, é assim, é quando você tem as recordações maiores do que suas aspirações. E aí você começa a envelhecer. Quando você lembra mais das coisas do passado, menos das coisas que você quer fazer, seu corpo todo está entrando num processo de envelhecimento. E isso é mal. A gente sempre tem que ter objetivos de vida, missões com as pessoas. Isso está mais do que comprovado pelos estudos epidemiológicos que as pessoas que têm objetivos de vida, elas vivem mais. Então, mas a nossa função básica como ser humano é a perpetuar a espécie, né? É a gente procriar para perpetuar a raça humana. E por isso que nessa primeira fase da vida, até a vida reprodutiva, o ser humano é altamente reparador. Ele está no processo sempre de reparação, de destruição e conserto, que esse é um processo dinâmico do nosso corpo, para o quê? Para a gente, na fase reprodutiva, transmitir os genes da melhor forma possível, para a gente perpetuar a espécie da melhor forma possível. Então a natureza é sábia, fez a gente ser altamente reparador durante essa fase reprodutiva. Quando a gente passa dessa fase, é aquela história de cresce, nasce, reproduz e morre. Né? Passou da fase reprodutiva, você não tem mais essa função básica do ser humano que perpetuar a espécie, você não precisa ser tão reparador. Então é por isso que quando você toma um porre aos 20 anos, sai pra night, toma porre, não dorme, come tudo de porcaria, e aí você acorda no dia seguinte com um pouquinho de ressaca, fala, nunca mais na vida eu vou beber, e nessa noite você volta a beber, já está ótimo, e fica fazendo assim, o seu processo de reparação é muito grande. Se você vai fazer isso aos 60 anos, a história é outra. Então, essa dinâmica de reparação, de degeneração e reparação, é o que faz o ser humano estar jovem, estar ativo. A gente está em equilíbrio. A palavra é essa que a doutora falou ali em relação ao estresse, que eu vou falar que é uma das principais coisas que desequilibra a gente, a gente estar em equilíbrio. Na verdade, a palavra chama-se capacidade homeostática. Essa é a palavra que define o envelhecimento. Enquanto o ser humano está nesse processo de homeostase, de equilíbrio entre as estruturas destruidoras e as estruturas reparadoras, que na verdade quando a gente fala em hormônios, por exemplo, a gente pode falar entre os hormônios anabólicos, os hormônios de reparação e os hormônios catabólicos, são os hormônios de destruição. Se você tiver isso em equilíbrio, porque a gente sempre vai ter agressão na nossa vida, e o ser humano sempre teve, mesmo em idades mais curtas, né? Você pode ter na selva um leão atacando você e você vai ter todos os processos de atividade do seu corpo. Muitos desses processos eles são destruidores, eles não são processos de reparação. Porque, por exemplo, quando você está na mata e chega um leão, nesse momento você não tem que pensar em reprodução, em reparação do corpo, você tem que pensar em fugir. E aí você libera o cortisol, que é um hormônio que vai usar até a sua proteína para ter energia. É um hormônio que destrói qualquer coisa do seu corpo para virar energia para você fugir. É o hormônio da luta ou fuga. Mas esse hormônio hoje é liberado em altíssimas concentrações o tempo todo. Por isso, quando a gente fala de a gente tem que modular o nosso estresse, a Simone falou muito, todos os palestras falaram disso, de modular o estresse, parece que é esoterismo, mas não é. Isso é fisiologia básica. Eu vou explicar isso e também é prêmio Nobel. Sabe? Eu adoro falar de prêmio Nobel, porque pelo menos vocês veem que a gente está falando de ciência. A gente tem que se basear, já que eu não gosto de basear muito artigo, muitas vezes, porque os artigos têm viés, o prêmio Nobel é uma coisa muito séria, não sei se vocês já viajaram para a Suécia, é um país mais sério do mundo. O prêmio Nobel, ele é muito sério, muito rigoroso, e para ele dar um prêmio Nobel para uma pessoa, para algum assunto, eles têm que ter um rigor sem interesses nenhum econômicos, né? Graças a Deus foi uma fundação que patrocina esse, e não é nenhuma empresa, porque no dia que for uma empresa acabou o prêmio Nobel. Então o que acontece? Tem muito rigor, e aí você vê, o prêmio Nobel de 2009 foi dado uma bioquímica chamada Elizabeth Blackburn, eu tenho um slide falando sobre isso, ainda estou no primeiro slide, não sei quanto tempo tem isso. Quanto é que tempo tem? Tô ferrado. Então, e ela fala sobre meditação e controlar o estresse como forma de aumentar a longevidade.
ela fala sobre telomerase, que é uma enzima que eu não vou falar sobre. Eu não posso falar sobre todas as teorias de envelhecimento. O envelhecimento é multifatorial. Eu falei, a genética influencia, os radicais livres influenciam, a teoria da telomerase, que é o telômero, que o Dr. Queiroga falou muito bem, que é o finalzinho do cromossomo, é o que faz o cromossomo ficar estável. Se você começa a destruir mais rápido esse telômero, você envelhece mais rápido. Então, se você tem essa enzima ativada, que é a telomerase, você consegue aumentar mais. É como se imagina o atacador, aquele coisinha que protege o final do atacador. Então, o telômero é como se fosse a proteção do final do cromossoma. Quando você começa a destruir aquela coisinha do final do atacador, o atacador fica ruim, né? Fica destruído. Então, se você conseguir poupar aquilo dali, você vai durar muito tempo com a sua sapatilha. Imagina assim o telômero. Então a gente sabe hoje que existem técnicas, e ela comprovou, do ponto de vista laboratorial, com estudos químicos in vivo e in vitro, de que se você fizer isso, principalmente modulando o cortisol, você consegue ter uma vida mais longeva. Então, o que eu falei, capacidade homeostática, o equilíbrio. Uma das melhores formas, então, é equilíbrio entre o anabolismo, né, e o catabolismo. A gente sempre tem que ter nessa cabeça essa coisa do equilíbrio. Eu lembrei, equilíbrio do corpo, para nunca mais as pessoas esquecerem, é o Zé sempre em pé. Você conhece? Sabia que era assim que chamava, Zé Sempre em Pé? Eu soube ontem. Hã? Aqui eu não sabia. Não, porque no Brasil isso é o João Bobo. Né? O João Bobo é aquele bonequinho que tem que sempre ficar em equilíbrio, né? Ele está sempre certinho. Então, a nossa vida também é assim. A base do envelhecimento está relacionado com o equilíbrio. Você nunca vai deixar de ter estresse, tá bem? Mas se você tiver o estresse, aí eu vou dar uma explicação hormonal só para vocês entenderem. O nosso corpo, ele libera na suprarrenal, que é essa zona aqui em cima do rim, a gente tem uma glândula que produz cortisol. Esse hormônio que eu estou falando tão mal. Mas da mesma forma que produz esse hormônio, que ele é mal porque ele está em excesso, porque ele é importante para o nosso corpo, sem cortisol ninguém vive, ele produz um outro hormônio chamado DHEA, que a doutora Helena até falou, que até chama de prasterona também, que chama-se dehidroepiandrosterona, que é um hormônio anabólico que ele tem um papel muito importante em equilibrar as funções negativas do cortisol. O cortisol é imunossupressor, o DHEA é imunoestimulante, o cortisol é catabólico, o DHEA é anabólico. A natureza fez isso, colocou as glândulas certinhas. Aí o que acontece? A partir de determinada da vida, a gente começa a diminuir a produção de DHEA e aumentar de cortisol, porque a gente entra na fase de estresses da vida, de trabalho, etc. Quando a gente é jovem, a gente quase não tem estresse, né? Porque é a época que a gente menos precisava de DHEA. E quando a gente começa a envelhecer, você começa a ter muito mais estresse. O DHEA está diminuindo, pronto, já está feito o estrago. Um é destruidor, outro é reparador, quebrou o equilíbrio, já era. A medicina ayurvédica, né, a medicina mais antiga do mundo, ela já falava sobre isso, né? O conhecimento na frente de qualquer estudo ou qualquer comprovação científica. A medicina que fala sobre o equilíbrio dos prana, da energia vital, a partir dos chakras, que têm que girar todos na mesma velocidade, no mesmo ritmo, na mesma direção. É o equilíbrio do corpo, né? Que você faz isso a partir de várias coisas da natureza, né? E é interessante a analogia com a medicina que a gente faz, né? Porque aqui seria com certeza a hipófise, o hipotálamo e a hipófise, que são as duas glândulas que controlam o nosso corpo. E ali poderiam ser todas as outras glândulas. Porque na medicina hormonal a gente fala a mesma coisa. O importante de um corpo é o equilíbrio. É igual uma orquestra, né? Os hormônios eles têm que estar todos tocando no mesmo tom. Porque se você tiver hormônio fora, você desequilibra aquela sinfonia toda e a orquestra não funciona. Então a medicina ayurvédica já falava sobre isso. Para vocês verem mais ou menos o que acontece no nosso corpo, tá vendo? Esses aqui são os hormônios anabólicos que eu falei, alguns, né, os principais, e você vê que a partir dos 30 anos começa essa queda hormonal grande, porque a gente passou da nossa fase reprodutiva. Isso é mais marcado na mulher, porque a mulher tem essa fase mais marcada. A mulher, quando entra no climatério, que é a pré-menopausa, né, ela já começa a ter uma diminuição, e quando ela chega na menopausa, que ela não produz mais óvulos, ela, pronto, selou, não tem mais vida reprodutiva. E aí ela tem duas possibilidades. Ela morre, e a natureza, para a natureza isso daí é ótimo, ela já não tem a missão básica como ela era, ou então ela vai ter que enganar a natureza se ela quiser viver, porque hoje a mulher quer viver mais 50 anos. Esses 50 anos de qualidade, você tem que enganar a natureza de uma forma natural, que é o melhor, óbvio, sempre, ou às vezes de uma forma artificial que a gente faz com modulação, muitas vezes, quando a forma natural não está funcionando, que é você fazendo alguma reposição de hormônios naturais. Inclusive, olha só como é que a natureza é inteligente. Muito dos sintomas que a mulher tem quando ela entra na menopausa, que são tratados com antidepressivos, etc., como, por exemplo, ela começa a ficar com aquele estado de anedonia, né, de mais depressiva, ansiosa, não sei o quê, é porque a natureza, ela pensa assim, a mulher agora já é para morrer. Então, para ela aceitar melhor a morte, a gente coloca ela com... É verdade. Por isso, a baixa hormonal, porque os hormônios têm um efeito muito grande no cérebro. Uma das coisas que os pacientes mais notam quando a gente otimiza a função dos hormônios é que ela começa a ter energia vital de novo. É como se fosse o plano da Ayurvédica. A pessoa começa a ter de novo vontade de viver. Envelhecimento está relacionado com perda de vontade de viver. Por exemplo, no homem que é mais gradativo, né? Porque um homem até com 80 anos pode ter um filho,
a andropausa é mais lenta no homem, mas ela acontece também, porque o homem vai começando a perder tesão pela vida. É igual aquele empresário, tem 10 empresas, depois ele já não tem mais vontade de fazer aquilo, ele fica no sofá, vendo televisão, não tem mais tesão pela vida, entendeu? Isso é dado pelos hormônios sexuais, porque aquele tesão para você procriar. A natureza está sempre buscando, inclusive por isso que o sexo dá prazer, né? Porque se não desse, acabava a espécie, acabou a espécie humana, porque se fosse uma coisa difícil fazer, ninguém fazia. O ser humano é egoísta, a gente sempre busca o prazer.